Ah, tá gravando já. Apareceu aqui um vermelhinho. Ah, tô vendo. Então, Legal. legal. Aí, é, por É isso que muito eles querem legal. acabar com o Telegram. Quem tá querendo acabar com o Telegram? Aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal quer acabar com o Telegram aqui. Ai, gente. Ai, mas é uma bosta esse povo. Ai, meu Deus do céu, vou te contar. Você já viu a loucura que tá tudo isso? Vocês começarem aí, os caminhoneiros? Não, acho que não. Porque Aqui tem um eu grupo aqui que tá achando que se os caminhoneiros for pra rua, o povo vai morrer de fome. Ah, sim, mas aqui também estão falando da mesma coisa, né? Bom, é a última vez que fui no supermercado, claro, não, tava um pouquinho, tinha certas coisas. O que tava vazio mais eram os ovos, né? Mas podia ser o dia da semana também, né? Agora, de resto, né? Tinha algumas coisas, mas nada fora do normal, entendeu? Porque Uhum. tem dia que eu vou que às vezes tem certos produtos que eles não tiverem a encomenda ainda e coisa assim, então. Vamos ver, né? Mas mesmo assim, olha, não vai faltar comida para passar fome, vai faltar provavelmente certos produtos, né? A Sim. gente come outra coisa, né? Ah, apareceu minhas bolinhas. Eu achei Obrigada, viu? que o Trudeau, né? Trudeau É. fica falando que, como é que é? Que só tinha, ai, sei lá, acho que era 30 caminhões, um negócio assim, né? Eu dei tanta risada e falei, gente, imagina. Olha, você se liga, ou tem tão pouco caminhões que não faz diferença. Então, por que que você está falando que está impedindo a cidade, tá? É. E quando, né, ser tão pouca O gente assim? povo, é isso que as pessoas não conseguem captar, né? É, a própria mídia mente, mas como a mentira não se sustenta, aí as pessoas não conseguem perceber essa incoerência, né? Não tem sentido. Por que que ele tá falando, então, que se é 30 não vai fazer diferença num país desse tamanho aí? Exatamente, né? Você só. Ah, era 200 pessoas, isso. Tinha 200 pessoas. E aí tinha um cara falando assim: 200 pessoas não perturba nem mesmo uma. Não é uma cidade. Aqui a gente Nem a fala rua, a village, né? o Uma bairro. Ah, um bairro, é. Um bairro. Não, não é um bairro, é assim, sabe, fora da cidade, quando você sai para fora da cidade, tem cidade menor e tem assim aquelas que é Vila, vilagem, vilarejo. que é mesmo pequeno, não perturba nenhum vilagem pequena, né? 200 pessoas. Então, você se liga, né? Ou tá muito perturbando e é muita gente, ou não tá, né? É, Até é, é. eles já impediram, porque agora eles estão indo para Quebec. É hoje eles estão em Quebec, na cidade de Quebec, né? Porque eles começarem a fechar. Os caminhoneiros se forem para Ottawa e eles começarem a fechar a entrada de Ottawa, né? E Ixi, tem outra coisa, o povo estava levando comida para os caminhoneiros, né? isso, eu E vi. barrarem as saídas. Os caminhoneiros não podiam sair na saída onde o povo tinha levado, o povo comum A tinha comida. levado comida, né? Falei assim, gente, que estupidez, meu. E eles estão impedindo. Aí eu vi mensagens de povo falando: isso aí é mentira. Que eu vi que. Porque eles fizeram um pedido de dinheiro e eles tinham 8 milhões de dólares, né? Mas o ponto não é que eles estão faltando dinheiro, o ponto é que eles estão faltando gasolina, porque eles estão impedindo os caminhoneiros de comprar a gasolina, entendeu? E esses Ah, caminhoneiros estão morando, vivendo dentro dos caminhões, entendeu? E a temperatura está a menos 25, gente. meu Deus. Se eles não têm gasolina e não podem continuar a esquentar o caminhão, entendeu? Aí como faz? Vão ficar no É, frio? mas é o que eles querem mesmo, que eles morram de frio lá congelado.
Aí tinha uma repórter, né, uma repórter regular, assim, do mainstream, repórter mais coisa menor, e ela estava falando, né, vamos fazer a coisa humana, né, porque a gente pode, eles não estão fazendo nada. Outra, eles estavam, teve uma pessoa no parlamento, uma mulher, que eu não escuto muito, não assisto política aqui do Canadá, então não a conheço. Não sei de que cidade ou de que província que ela era presente. Oi! Bom dia. Tá Me linda, né? apareceu aqui que você me chamou. Eu falei, deixa eu entrar aqui para ver o que acontece. Então, Tá a gente gravando, viu? Ah, já tá? Tá. Nunca Eu tinha falei, visto vamos isso daqui no gravando até a Telegram. Meire entrar. Então, eu também não vi como é que a gente, mas a Lília tava falando que é os 3 pontinhos lá em cima. Você viu a vídeo. Eu entrei porque tinha chamada, porque não sei como é que a gente vai. Tá. Tá vendo? Eu vi que tem a chamada, mas eu não sei como que funciona também, não. Então, eu também vim porque a Lília chamou, mas agora, se fosse para mim chamar, eu não sei onde ia. E como você tá gravando? Aí eu fui nos 3 pontinhos aí em cima, clica nos 3 pontinhos Não, e aí tem porque não pode. começar. Peraí, onde tá? Ela queria esperar, pelo Agora menos. tem que parar o recording, Não, mas mas senão. aí fica ruim pro seu pai. Você viu, a Mary? O quê? Você viu os 3 pontinhos lá em cima? O meu não é lá nos pontinhos, não. O meu é no celular embaixo, Ah, tá. de onde escreve. Aí eu vi que tem um vídeo lá, mas eu não prestei atenção direito. Não, mas você tá falando. Não Tá. não sou muito tecnológica. Ai, Escovou o dente, Maurício. Não é você? tô- Gente, eu já venho aqui, tá? Peraí. Tá bom. Tá. Falando com a Lília dos caminhoneiros, né? Porque eu já vi, era isso que eu É. tava falando, porque já vi que agora em muitos países estão começando a fazer os caminhões, entendeu? Eu estava perguntando se estavam Igual. fazendo também. Aqui no Brasil, já fizeram uma vez. Já fizeram Parou tudo, uma semana. uma semana. Mas Então, já tem alguns anos. eu mas acho. hoje estão em Quebec. Quer dizer, o povo que está em Ottawa ainda está lá, né? Mas hoje está indo uma turma para a cidade de Quebec, que é onde está o Nossa. governador daqui, né? Mas eu estava falando da incoerência dos líderes, né? Porque uma hora estão falando que é só pouca gente, não representa o povo, né? E depois estão falando que estão causando problemas na cidade. Então, ou é pouca gente e não faz diferença, ou é bastante gente que está fazendo mal. A grande diferença. Deixa eu perguntar. Já teve algo parecido aí no Canadá ou não? Algum quê? Já teve algo parecido assim que parou tudo? Ai, gente, deixa eu pensar. Não, acho Porque dá a impressão que nunca teve algo parecido aí. não. É a primeira vez que está tendo assim com todas essas pessoas, entendeu? Dessa magnitude, não, né? Dessa magnitude, nunca houve nada, né? Tanto é que eles estão falando. Isso aí é um histórico, né? Isso aí vai acontecer futuramente, né? Que a gente já sabe, né? História depois leva anos, mas vai ser uma coisa enorme. Porque é enorme, entendeu? Sim, são muitas pessoas. Mas é que o povo canadense é muito passivo, entendeu? E quando eu estava no Brasil, eu achava que o brasileiro era ainda mais passivo que o canadense, entendeu? Gente, meu Deus. Porque eu lembro quando eu trabalhava, mas eu acho muito engraçado porque eu tô falando, o cara estava falando, você sabe o que acontece? É que eles puxem e a gente aceita. E puxem e eles aceitam, e vocês aceitem. E aí eles puxam mais. Ai, gente, mas eu tô falando isso já há 40 anos, gente. Eu já ando falando, nos anos 80, quando eu trabalhava, eu falava, se a gente continuar assim,
a gente vai deixar escravidão para os nossos filhos. Eu não tinha nem filhos, entendeu? Você estava falando para a geração dos nossos filhos. E aqui a gente tá, entendeu? E não é só no Canadá, é mundial, entendeu? É no mundo inteiro. É isso aí. Exatamente. Não tem jeito. O pessoal... muda só a nacionalidade, Ana. Exatamente. Mas é um negócio, por isso que eu sempre falei, eu não entendo como você tá empresa. E nós somos, sei lá, mesmo que seja 50 empregados, 100 empregados, 150 empregados, como é que 100 empregados, 50 empregados escuta uma pessoa falando besteira lá na frente? Não entendo. E ainda pior quando você fala de dirigente de país, porque aí a gente fala de milhões de pessoas seguindo um idiota lá na frente. Então. Porque até hoje não vi uma pessoa inteligente dirigindo um país. Ainda hoje, tem 55 anos, ainda não vi uma pessoa inteligente gerindo um país. Nunca. E em 2 países que eu vivi, né? E eu falar dos outros. Nunca tem. Porque corrupção tá lá, entendeu? E a corrupção sempre é que o dinheiro, que o corisco dinheiro, viu? E você viu qual que é a nova agora que eles estão falando desse Trudeau aí? Do poder. Qual é a nova? Que ele é filho do Fidel Castro. Ah, gente! Pior que conhece ele, porque o pai dele... Aqui os memes acontecem rápido. Não, eles pegaram uma foto da mãe dele, que estava com o Fidel Castro. Ai, gente! Como se estivesse casando. Tem umas fotos, eu vou mandar foto para vocês. Sério? Ai, meu Deus! Sério? Aí eles falam que o pai dele, que é um ministro não... o pai dele foi a mesma coisa que ele. O pai dele foi ministro do Canadá. Isso, mas ele é europeu, não é o pai dele? Ah, ele é europeu? Eu não me lembro se ele é descendente. Parece que é. E aí, o que acontece? Ele levou um galho, né? Tá, eles estão... mas ele não parece nada com o Fidel e parece com o pai, né? Ele tem os traços... Meu, pior que você tem uma foto do Fidel que é a cara dele. Gente, os caras são... vou mostrar pra vocês, vou mandar. Fidel Castro tinha tanta barba que era difícil ver, assim, o rosto, né? Ele, né? Então, mas depois eu vou achar a foto aqui que eles colocaram. Meu, é que eles dão uma... Eu sei que eles dão umas mexidas, que é igual eles falam que o... Ai, caramba, como que chama esse Fauci? Anthony Fauci? Fauci lá dos Estados Unidos, do médico. Isso, diz que o pai dele é a Madre Teresa. Ai, gente! Caramba. Mas isso aí já não é piada engraçada, porque não é, a Madre Teresa não era santa. Mas a Madre Teresa, você sabe o que rola por trás dela, né? Tráfico de criança. É o quê? Tráficos de criança. Ai, gente. Nossa. Só que o negócio é sério. Esse negócio de tráfico de criança com a Madre Teresa é sério. Você vê não é... Notícia. Só merda, meu. Só notícia ruim. Entendeu? A gente acaba sempre descobrindo alguma coisa, né? Sim. Muito que chato. você... É isso que eu adorava a Oprah, né? Eu sou era fã número 1 da Oprah. E tão desiludida, porque essa minha amiga, a Tossi, ela falou pra mim que descobriu que ela era reptil. Que a Oprah é reptil. Falei assim, ai, gente! Ô, Ana, todo mundo que aparece muito na mídia como bom, você pode ter certeza que aí tem. Que é mal. Exatamente, né? Sabe o que eles falam também? O Michael Jackson era bem visto pela mídia? Ih, gente, não. Coitadinho, né? Não. Eu nunca acreditei. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele ia denunciar.
Quando Então. ele resolveu denunciar E a ele tinha mídia, poder, Exatamente. isso, entendeu? Quando ele a decidiu liberdade. denunciar, aí deram um jeito de Fizeram, matar ele. Porque esse é, último show fizeram o que dele, fizeram. ele ia fazer uma denúncia. É. Não, mas isso eu tenho certeza, porque sabe por que eu nunca acreditei as histórias? Eu também nunca acreditei. Eu nunca acreditei porque ele era tão criança, ele mesmo, que eu falei, É, isso mesmo. "Nossa", Isso mesmo. sabe, criança não abusa de criança, entendeu? Porque nossa, ele não A achava que vida dele foi um inferno, né, coitado? Como que ele ia fazer a exatamente mesma coisa? Não, ele era muito infantil. Você via no jeito ele, dele, o jeito nossa, de conversar, tudo assim, tudo dele era muito assim verdadeiro. Não dava era para mentir. verdadeiro, muito infantil. Ele teve, sabe, ele ficou preso naquela infância porque teve falta de infância, né? E, Uhum. e tudo mais. E se fosse o caso, os filhos dele seriam os primeiros a ser abusados. Por que ele não ia abusar das outras crianças e não dos seus? Isso aí é uma doença, quando eles abusam de um, e se eles Sim. têm filhos Vai. dos deles, entendeu? E Então, isso é muito, sabe? E ele ficou muito destruído com tudo isso, né? Aquilo mexeu com ele demais. E você via que ele estava mexido, né? Que não era. Tristeza. mas ele não ia se matar, não, filha. Mataram ele. Não, mataram ele, é. Foi, ele ficou Não, triste, aí aproveitaram tudo, pagaram pra caramba para aquelas famílias, meu. Pagaram mas, Não, muito mas, bem. mas sabe, aquele. mataram mesmo ele, envenenaram Sim, ele, porque Ah, falaram que ele uhum. se drogou e tudo, mas não foi, Sim, não. Não foi a é. espécie Eu, como que eles falam aí nos Estados Unidos, de anestésico, eles falaram que ele é analgésico, anestésico, né? Essas coisas, é né? isso, essas era, coisas. Mentira, eu também não acredito. Eu também era acho que mataram ele. para dormir, mas muitas vezes isso aí tem um monte de coisa por trás, né? E de manigância por trás, manipulando, né? Eles não têm, sabe? Muita gente que tá no, sabe? Que seja na música, que seja ator ou coisa assim, entendeu? Eles, se eles não têm cuidado com quem eles se rodem, eles estão fodidos, entendeu? Porque Sim. especialmente quando Ele, você é uma pessoa inocente como ele era um cara assim, muito ele é um inocente. cara que ele era aquele cara genuíno, certo? Exa- Com um talento genuíno. E é, aí a mídia Uhum, foi lá, é, abraçou, fez aquele auge dele, só que exato, quiseram mantê-lo dentro do sistema e ele não quis. exato. E quando você Espera bate só o um pouquinho que eu vou sistema, atender o telefone. né, o que acontece? Eles chegam lá e botam a pé em você, né? Mas olha, eu fico rezando que é sem dúvida. tão, viu? Que tudo isso vai passar. Eu também. Eu também, minha filha, porque olha, tem hora que dá um pânico. Ai, eu tenho hora também, né? Que eu não aguento mais, né? Todos estão cansados. Outro dia, não sei. Tava falando com a minha prima e falei assim: ai, gente, olha, escuta aqui. Se acontecer alguma coisa, vocês não fiquem tristes, viu? Mas você escolhe a minha. Aí ela, ai, para de falar besteira. Eu falei assim: não, sério, não é uma questão de desespero. Ai, eu vou me Não, jogar mas da eu não vou fazer. ponte, não. É, Eu também não não faço faço besteira besteira, não. assim de desespero. Eu De Não, mas tirar a vida. se eu fizer, é uma escolha consciente, entendeu? De falar que olha, porque Resolvi, pronto, esse acabou. plano Terra aqui tá uma Ai, é muito bosta, chato. meu. Ai, gente, olha, Nossa, me leva para outra tá, dimensão, viu? tá. Ai, olha, quando eu tô pra lá, minha filha fala assim: não me devolve, não me devolve, não me devolve. Não tem jeito. Eles fazem assim, paf, faz eu voltar num solavanco, meu. Eles devolvem, não tem jeito, Ana. A gente tá lá. A gente tá lá e a gente é devolvida de todo jeito, não tem jeito. O que Mesmo você fazendo coisa boa lá, você se dedicando, igual que eu faço e tal, não sei o quê, paf, volta pra cá. Ai, gente, que Não me saco, segura. viu? Eu sempre falava, né, que eu quero que, sabe, quando minha mãe estava doente, né? E ela não, minha mãe não queria morrer, né?
Minha mãe falava. Aí eu falava assim, ai, mãe, não sei como é que a senhora faz, meu. Eu não quero chegar assim, viu? Porque espero que Deus está escutando mesmo. Deixa você por aqui porque você quer ficar aqui e eu que não vou querer, me leva, né? Porque Mas a gente eu. vai ficar mais velho do que outra coisa, né? Já combinei que são só 20 anos que eu fico aqui. Ai, gente, você sabe que a tua Pois avó falou que eu ficava aqui agora? Pior ainda, porque ela falou que agora a escolha, quando as camas vierem, a gente pode ficar aqui 200 anos se a gente quiser. Não, não quero, não escolho ficar tudo Aí, de jeito nenhum. Mas se tiver bom, eu quero. Se tiver desse jeito, eu... Ah, eu não quero. Nem tiver bom aqui. Mas ela, não, mas aí que tá falando, aí que a Tulsi tá dizendo, é que tudo vai mudar e que a coisa vai ficar boa, né? Então a gente vai escolher mesmo quando a gente quiser ir embora, porque vai vir as camas, então a gente escolhe se a gente quer. Quer dizer, imagino que você para de ir nas camas, né? Quando você decidir que você quer envelhecer e morrer, né? Mas antes da gente saber disso, sei lá, Não precisa nem envelhecer. Faz mais de 10 anos. Não vai envelhecer. Então, não vai envelhecer. E porque, claro, que doente eu não quero saber de ficar aqui, mas antes da gente saber disso. Não vai ter doença, não vai ter velhice, não vai ter nada. Vão ser escolhas. Ou você quer ou você não quer. E eu não quero. Exatamente. Mas eu tô ok de ficar aqui enquanto a vida for boa, né? Você tem aquele casarão que falei para vocês, né? As coisas do meu sonho, tudo bem. Não quero agora, nem, não quero. Pelo amor de Deus, tchau, né? Deixa eu ir para outra dimensão, tá tudo ótimo. Mas a Tulsi falava, antes das camas, ela já falava para mim que eu vivia até os 106, 108 anos. E falei assim, o quê? Eu lembro quando ela falou isso, acho que eu tinha 50. Deus é pai. Eu tinha 60 anos ainda para viver. E falei assim, quê? Mais 60 anos dessa porcaria? Pelo amor de Deus! Passou até mal. Mas ela já falava para mim naquela época. Ela falava para mim, não, Ana, porque a sua vida mesmo, você... Porque ela além dela ser channeler, ela estuda... astrologia, mas não é a astrologia western, a nossa, né? É a Índia, que ela fala que é muito mais certa, que é muito mais complexa e mais completa, né? E ela falava para mim, ela falava assim, tá na sua charte que você, depois dos 50 anos, é que a sua vida melhora, na segunda metade. Fala assim, e aí eu falo, quando eu falo com ela, eu falo, cadê, meu? Já tô há 5 anos! Tá piorando. Já vou por 56! Minha cadê filha, esse dinheiro? Cadê? Pode faltar só 2 para metade, 2 aninhos para completar e aí fica bom. Então tem que esperar. Exatamente, né? Deus o livre. Olha só quem vai ter com a Ana. Mila! Aí esse frio aí, credo. Aqui tá um tempo gostoso, ó. Pois é, vocês estão sempre no contrário daqui, né? Não, mas aqui tava uma chuva lascada, aqui parou um pouco. Hoje é suposto cair neve, mas tá caiu chovendo. Tudo aqui, onde eu moro, aqui na região que eu moro, aqui morreu um monte de gente, cara. Um monte de barranco foi Desbarrancou, embora. né? Muita gente morreu, muita gente morreu. Por causa da chuva. Por causa da chuva? Porque sempre tem aqueles barros que se fundem, né? Nossa. Porque eles aqui controlam tudo. Você semana... não vai morrer de Covid, de vacina, vai morrer de alagado. Aqui morreu, aqui na minha cidade, aqui pertinho, morreu uma família inteirinha. O pai, mãe e os 2 filhos. Aí você não tá numa beira de montanha, espero, né? Eu tô um pouco, mas aqui acho que, ó... Ela tá no alto... Ela tá no alto, mas não tem barranco. Ai, gente. Não é barranco. Não é barranco onde ela tá. Ó, é alto. Isso aí é a sua varanda? Que lindo. É. Ó, tá vendo? Você tá mesmo. Ela tá no alto. Vocês estão vendo ali o barranco coberto com a lona? Eu tô vendo. Não, tem que me levantar. Não dá pra ver nada. Eu tô vendo como é que fala? A rua, a gente tá vendo a rua só. Exato. E esse negócio da varanda, se apoiar. Guarda-corpo. Levanta o telefone. Parou de funcionar o seu vídeo. Tá gelado, talvez.
Bubu! Ó, aqui é a minha casa, Ana. Então, agora dá pra ver. Mostra lá de novo. Ai, Ó, meu legal. gato. Ó, o gatito. Ah, você tem gatinho? É você gato ou é gato de rua? É um gato Gato de rua. vira-lata. Ai, É. eu já tinha esquecido essa palavra de vira-lata. Esse daí é Que bom. Ele legal. pegou um A rato casa é esses dias maior, aqui. A casa é maior que aí em São É Paulo? bom. Oi? A casa é maior que você tinha em São Paulo? Mas em São Paulo você estava em prédio, né? Você não estava em prédio? Não, ela tava na casa da minha mãe, aquela casa da freguesia lá. Ah, você estava na casa da sua mãe. E aí é maior, né? Ô, Bem maior. Você comprou ou você Uma tá alugando? delícia lá. é alugado. E aí é que tá, né? Quando você sai fora da cidade, você aluga casa, né? Ah, é, mas no Brasil a gente aluga casa, né? Porque é totalmente diferente daqui. Aqui você pode alugar casa, mas aqui é caríssimo, né? Quando você aluga casa. Aqui normalmente você aluga apartamento, né? Ou se não é casa, mas é duplex, coisa que não existe, a menos que existe agora no Brasil, mas não existia quando ele estava aí, sabe? Que você tem uma casa embaixo e depois tem uma casa em cima, Não, né? É. Ah, Isso são aqui aqui duas não casas. tem assim. é É compartilhado, né? duplex, né? Que é assim, você vê aquelas casas com uma porta de um lado e a porta do lado. A gente morava uma das portas tem escada para cima, então é um Isso. sobrado em cima do outro sobrado, né? Mas é Ah. como Nossa, mas separar. o Canadá é tão grande, eles ficam com essa mesquinharia aí pra pôr casa pros outros? Mas é o sistema que sempre teve aqui, os Estados Unidos, tá, é muita coisa. Quando eu cheguei no Brasil, eu achei engraçado que não tinha nada disso, né? Que você ou tinha Não prédio tem. ou tinha casa sozinha, né? Mas também eu lembro É. quando eu estava aí em São Paulo, quanto tá uma casa agora? Em dólar? Ixi, em dólar eu não sei, mas ó, Depende, né? essa casa aqui, em Várzea, ela deve custar uns 400 mil. É isso que eu ia falar. Dólar? Não, Não, reais. 400 mil reais Vai Mas ter que em dólar é dividir o aí. quê? Tá Diz uma- R$ 6 o dólar. aqui. Você não sabe o que é em dólar? Quer ver? Deixa Deixa eu eu ver. ver. R$ 6 em dólar. Faz aí na. Você É consegue o que eu vou fazer aí? fazer. Canadian dollar. Dá 66 mil. Gente, Dólares. isso é de graça, né? Isso aqui em Montreal, isso aí, mas é em É muito ou é periferia, né? pouco? Porque em São Paulo não É é pouco. esse preço. É pouco? Pouquíssimo. Aqui você não compra nada com isso. Nem um condomínio você compra com isso. E aí, em Montreal, então tá. agora, você embaixo de 600 mil dólares você não compra casa. Você não compra porcaria nenhuma. Um condomínio aqui Deus o livre! Aqui é um condomínio de um quarto. São 250 mil dólares em Montreal. Nossa. A minha amiga, agora por causa do Covid, Nossa! a minha amiga vendeu, ela mora a mais ou menos 40 minutos de Montreal. Não é assim, não é a menor cidade, mas é uma cidadezinha pequena, né? E ela vendeu a casa dela em 2019 por 215 mil dólares. Agora a mesma casa é 450 mil dólares. E isso é fora de Montreal, Nossa! bem fora mas de você vê? Montreal. Você vê que aí no Canadá, esse sistema aí de deixar o povo na mão tá bem avançado, né? Ih, caramba, tá bem avançado Porque a mesmo. pessoa aí só tem condição de alugar. E alugar apartamento. Alugar, porque aluguel, eu tô pagando 500, agora vai passar para 600. Você sabe para que vai passar o meu aluguel? Por número do diabo, né? 666. 666, porque estava pagando 566, né? Puta, meu. Eu recebi a decisão agora da corte, saiu segunda-feira, né? E a corte alegou $100. Eles pediram em 130 e a corte alegou $100, né? Mas baseado sobre falsos faturas, né? E como que eu vou provar que é falsas faturas, né?
Eu precisava simplesmente de uma pessoa inteligente do outro lado, inteligente que fala assim, como você gastou 400 mil dólares em estrutura do prédio? O prédio que vale 883 mil dólares, você gastou a metade do dinheiro antes mesmo das renovações? Caramba, você é uma pessoa de negócio muito inteligente. Você compra um prédio de 883 dólares para Agora, gastar mais ô ainda. Ana, mas por isso que eles querem aumentar o aluguel, porque o cara foi tão inteligente que se ele se baseou em cima desses cálculos, ele vai ter que cobrar 1.000 de cada um mesmo, que senão não vai pagar o que ele... Mas ele tá, os apartamentos, os meus vizinhos, paguem 1.650 dólares, meu. Então, E não tem nem janela nova, Nossa. nem porta nova. Eu falei, mas eu fui visitar os vizinhos porque eles tinham o direito. Eles têm 2 meses para ir para regir do alugamento e pedir uma revisão. Falar assim, olha, eu gostaria de saber quanto que estava pagando a pessoa antes de mim, porque alguém me disse que estava pagando 600 dólares e eu estou pagando 1.650. Imagina, você só tem que abrir o dossiê, né? É simples. Você sabe que nenhum foi. Gente clemada, eu não aguento. Tinha se salvado pelo menos 600 a 800 dólares por mês. E ninguém foi. Pois O é. povo é É, idiota. porque são A gente está nessa situação burros, por causa né? do pessoal que está alugando. Porque eu tenho falado com comitês e tudo mais, e eles falam assim, olha, sinto muito, mas a razão que os aluguéis estão desse jeito é por causa, é culpa das pessoas que estão alugando. Porque as pessoas têm os seus direitos aqui. Podem Elas ir não reclamam, pedir uma revisão. aceitam. E aceitam, não vão, ai, eu não quero. Eu só pedi à minha vizinha, ela estava se mudando, porque a minha vizinha alugou aqui porque estava esperando ser condomínio. E o condomínio dela já está há 2 anos para estar pronto e por causa da Covid tinha atraso. Finalmente saiu agora, dia 1º de fevereiro, né? E eu falei assim, agora que você vai embora, você me permite de entrar para pegar fotos para quando eu for para a corte? Você sabe que ela ainda não me deixou? Quando a gente estiver embora, quando a gente for embora, a gente não se importa. muito... Fala assim, e como você acha que eu vou entrar no apartamento se você não estiver aí, né? A porta não fica trancada. Mas eu fiquei assim, mas gente, essa gente é clemada, entendeu? Só perpuetem. Fala essa palavra, perpuetem? Estou fazendo uma tradução de francês, não deve ser. Não. Significa o quê? Perpetuar? Perpetuar isso. Só estão perpetuando ainda mais a corrupção. Por medo. Mas sim, medo com certeza. Aceita, isso aí. Mas deixa eu te falar. Eu tenho um grupo que eu tô aqui, que é desse pessoal que manja bastante da Bíblia e não sei o que. Eles conseguiram identificar várias coisas, mas para você ver como não tem nenhum que tem os miolos dentro. O que acontece? Eu acredito. Não tem. Por mais que eles Não enxergam tem, uma coisa, com mas certeza. enxergam outra. Exatamente. Aí eu falei assim, eu não vou achar nunca um grupo. É muita. Cada um tá num nível Não, mesmo, não dá. é bem complicado. Você vai achar sempre um vai ter um grupo, pra isso aqui, ferrar. viu? Nós 3. Só nós 3, né? Porque pelo menos vai com a coerência. Não importa com o que você acredita, vai na coerência. Caramba, é difícil é isso aí, é isso mesmo. Aí, olha só. É isso mesmo. Aí eles estão falando, não, porque você vai. Como que fala? Vocês têm que sair, né? Não tem que mandar as crianças para a escola e não sei o quê, e não sei o quê, e falando um monte de coisa, que eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu falei assim: olha, meu amigo, primeiro que é o seguinte, a escola, eu sei que ela conta um monte de mentira, não presta, não. Eu sei disso tudo, eu tô lá faz tempo, eu sei como que funciona. Só que é o seguinte, se eu não posso. Eu fiquei pensando assim, se eu tiro eles e não mando, o que vai acontecer? Ou eu tenho que ter uma estrutura muito boa que vai quebrar o sistema de vez e eu vou fazer uma outra coisa. Para ensinar. Ou eu vou tirar eles de vez desse mundo e se eu morrer, eles vão estar perdidos. Então mas eu não posso fazer isso também. Aí vocês não têm o ensino em casa?
Então, o problema é o Aqui já seguinte. começou, já Homeschooling faz é agora que tá entrando. Ai, aqui já faz uns 10 anos que tem muita Online. gente que estão ensinando os filhos em casa, mas é um trabalhão, né? Porque você. Então, só que eu Porque não tenho como fazer isso. O que eu faço é o seguinte: Então, é estrutura. eles vão aprender lá, a ler, escrever, que é o Isso. básico lá, né? E aí, quando eles vêm e me Contar e falam, eu pronto, vou acabou. instruindo, vou fazendo a minha parte, porque não tem muito o que eu fazer. Eu não tenho toda essa estrutura e não Mas sei é o o que quê. é o que E outra, não tem como eu exatamente. fugir. Porque assim, se eu fujo, eu tô falando que eles estão certos. E eles estão errados. Se Deus me colocou aqui e me mostrou um monte de lei que eu tô certa, por que que eu vou fugir? Não, exatamente. Não tá Não, na hora mas de tem que fugir fazer ainda. Eu assim falei pra mesmo. eles, Esse. gente, pra Aqui mim, ainda não tá por na hora de cima, fugir você ainda, pode sabe? ir para cadeia. Você sabe que aqui, se você não tiver, se você tirar os seus filhos da escola e você não tiver, porque você ensina em casa, mas você tem que registrar, você tem que dizer ao governo que você está ensinando, que você está dando a educação para os seus filhos em casa. Porque você aqui tem uma lei, você como pai e mãe, você vai para cadeia se você não pôr os seus filhos na Não, aqui escola. também. Ó, igual eles Aí estão também. falando que aqui também. Mas você acha que eles vão pôr Também. na cadeia? Né? Que ninguém vai pra cadeia. Eu quero Não rouba, dá. mata. Aí Aqui são não vai. Um pai na leis, mas cadeia não é só pra. reforçado, né? A diferença é que Por aqui causa de essas pôr leis um são filho. Não, reforçadas. Né? aqui eles agradecem, não vai à escola, é menos um para eu ter que. Porque aqui o O que problema você é. quer? Você quer comer, Eles né? acham, os pais acham que educação é o professor Mas que o dá. problema é E esse. tá errado, a educação quem dá é dentro de casa. Lá eles ensinam a matéria e essas coisas. Exatamente. E aqui eles estão muito confusos ainda com isso, entendeu? Ah, E aí tá. aquele aluno mal educado Mas não não quer é ir para a só escola, aí, não gente. precisa, pode ficar em Eu casa. tenho uma vizinha, uma ex-vizinha que ela pagou escola privada, né? Porque aqui, você sabe, a educação é pública, né? É privado, se você quiser, né? Mas, assim, a escola é pública. E ela não era de Poses, ela era minha vizinha aqui no prédio, né? E eu falei assim, Evelina, ela chama-se Evelina. Evelina, ela vem da República Dominicana. E ela falou assim, eu falei assim, por que você quer pôr? Porque eu sabia que a resposta era idiota, né? E eu falei assim, para que você quer pôr os seus filhos na escola, na privada, né? Porque assim eles vão ter educação, né? Vão aprender, né? Como é que eles devem se comportar e não sei. Você sabe que isso não é o trabalho da escola, né? Isso é o seu trabalho. Gente, o problema é que eles têm que muito pais problema. não querem ter trabalho. Não querem ter trabalho, sabe? Claro que você quer mandar os seus filhos para a escola privada, por quê? Porque você educou seus filhos como Deus dará, faz o que quer. Eu me lembro aqui, tinha vizinhas aqui no primeiro andar que eram senhoras de idosas, né? Já tinha idade, elas eram avós, né? E a senhora que morava no lado dela, né? Ela falava para mim, eu tenho que fechar a porta de inverno porque não aguento de ver essas crianças de 1 ano e meio, sobe dessas. A gente tem escadas assim que roda para baixo, né? Para ir lá atrás. Gente, aquelas crianças com 1 ano e meio, subindo, descendo as escadas, assim, que dava. Eu não era capaz, eu tinha agonia. Eu falei assim, um desses dias essas crianças vão cair, né, meu? Você sabe que nunca aconteceu nada? Aí uma vez a filha dela vinha bater na minha porta e eu mandei o Kelvin com ela para levar, porque não tinha coragem de deixar a menina descer sozinha, né? Ela tropeçou. Você viu se você deixasse ela sozinha? Porque você, assim, é muito sobreprotetora. Eu falei para ela, sabe por quê? Porque os anjos da guarda estão muito ocupados a se ocupar dos seus filhos para cuidar dos Você tem que ocupar os anjos da guarda todos para salvar essas crianças, entendeu? Para ficar com as crianças. Já o meu tem menos, sabe? Por causa que ele sabe que tem uma mãe, né? Gente, não é possível ter filhos e deixar os filhos assim se criarem. E aí depois chega na hora de escola, eles veem que as crianças não sabem, não têm educação, não sabem sentar numa mesa e comer, não sabem.
Gente, você manda os seus filhos e olha, você sabe que dê resultado. Sabe por quê? Porque as crianças estavam em escola privada. Com quem eles lidavam na escola? Com as amigas da escola, né? E ir para a casa dos amigos da escola. Então, frequentarem pessoas com uma certa educação. Nossa, aqueles filhos dela, menina, você fica besta de como eles são educados, mas quando você via as crianças se criaram, porque eu vi nascer, entendeu? Eu vi aquela casa, eu vi a bagunça. Isso aí não é criação, não é criação. Eu cheguei na conclusão, de verdade, de que existem pessoas escolhidas, de verdade. Não importa onde que ela está sendo criada. Se ela está sendo criada lá na favela, no tráfico, com tiroteio, com aquela coisa, não vai nada acontecer com ela. Não, isso eu entendo, mas eu tô falando de manners. Não sei como é que fala. Não, maneiras, eu sei. Das maneiras, né? Não das boas maneiras, assim, tipo, sentar, saber usar o talher. Eles ultrapassem os pais e você vê que realmente foi porque... E ela teve outra educação, porque como ela teve na escola, a filha dela, especialmente, ficou na privada, o filho não aguentou. Porque na escola privada aqui, é um pouco como no Brasil, você tem que ter a capacidade de estudo, porque o estudo é mais puxado. Tem que estudar. Então, o filho fez o primário, mas quando chegou o secundário, ele não chegou a entrar. Né? Ele não conseguiu entrar. E ele falava pro Kelvin, nossa, eu adoro a escola pública, gente, coisa que não tem que trabalhar nada, né? Porque ele vinha da escola privada, e então ele falou assim, a coisa era mais fácil do mundo quando ele foi pro secundário. O que normalmente, quando você vai pro secundário, aí o estudo fica mais puxado. Mas como ele vinha da privada, para ele... Sim, nossa, ficou fácil. Mas o que eles querem é isso. Foi assim. Mais coisa pública, com baixa qualidade. Aí as pessoas não têm que se esforçar para fazer nada. Mas aqui é conhecido que tem muita gente aqui que gradua do colegial, que seria aí, né? Mas aqui é secundário. E que não tem, e letra, uma pessoa que não sabe ler, como é que fala? Mas isso aí é essa merda aí desse comunismo, socialismo aí, que aí no Canadá é bem pior que aqui. Mas eu já falava, quando eu fui ao Brasil, eu já falei, nossa, vocês têm uma educação bem melhor que a nossa. Não, mas não é uma educação, mas ainda o Brasil... O problema do Brasil, mesmo nas particulares, se aprende muita fórmula e muita... como que fala? Muita teoria. Se aprende muito isso. Mas raciocínio, péssimo. Mas você não aprende raciocínio em lugar nenhum. Raciocínio não vem da escola. Não, o raciocínio mas não vem da escola. O raciocínio vem de você mesmo. Eu vejo por mim, sabe? A gente são 4 filhos na minha casa. Eu tenho alguma irmã que pensa como eu? Não. Eu tenho um irmão que pensa como eu? Não tem. Não tem. Então, é isso. Não tem o que fazer. Nem sobrinho, nem mas nada. Mas é isso que eu tô falando. Chega uma hora que a gente chega na conclusão, eu cheguei na seguinte conclusão. Não tem o que fazer. A gente não... Eu acho mesmo que devido a todo esse... eu não sei até que ponto a gente tem algum poder. Eu não sei até que ponto a gente tem algum poder de mudança. Eu não sei. Eu acredito que Eu só acho o seguinte, que a gente... para conseguir ter esse raciocínio, para fazer as crianças, né, virem com um pouquinho mais do que a gente quer, lição de casa. Eu fazia a Lília prova, que eu fazia ela fazer as coisas, entendeu? Então, eu acho que, independente da merda que viesse, eu queria que ela entendesse. E eu arrancava os caras, tá tudo errado. Faz de novo. Mas então, eu fazia ela copiar, fazer, imitar um monte de vezes. Para quê? Para esse raciocínio, para essa coisa de pensa, você tem que pensar.
Vai pensar. E isso eu fiz com ela, fiz com os meus Mas eu também. sempre Apesar falei que pro Kelvin, eu acho que errei muito, eu mas sempre falei pro Kelvin, eu acho que a melhor você forma não ainda é segue isso. os outros, você para e você pensa para você mesmo o que é certo e o que é errado. Mas eu tive uma discussão na escola, eu falei assim, peraí, eu Então, estou educando o meu filho para pensar por ele mesmo e vocês querem que ele seja uma ovelha branca? Gente, amanhã é ovelha negra, ele vai ser mais negro que negro, viu? mas é isso que eu tô falando, Ana. Você tirou isso de quem? Sei, É isso que eu falo. eu tirei, mas é o que eu tô Então, falando, mas não isso tem. é minha alma, porque eu sei que eu tenho uma alma velha, entendeu? Então, por isso que eu tô de acordo com você, que tem até um certo ponto a gente tem controle e não tem controle, né? Porque É uma eu, bosta. como eu te falei, quando eu tô falando com certas pessoas, por exemplo, a COVID, né? Tô falando com certas pessoas e elas estão atentas, né? E eu tô vendo que elas estão entendendo o que eu tô falando. Eu tô vendo que elas estão enxergando, entendeu? Mas 5 minutos depois, é como se elas virem de lado e fazem, ai, não quero ouvir isso, não. Por quê? Porque é perturbante. Por que as pessoas não Isso. querem estar, não Mas é querem porque dá estar? trabalho. As pessoas Dá não querem trabalho, trabalho. exatamente. Dá É muito que diz trabalho que a ficar com a gente. verdade, Você não diz acha? que a verdade não é para todos. Aí é Não. que tá, né? Igual Mas em casa a gente tinha o meu pai que falava de uma forma, a mãe falava de outra forma, né? Eu nunca compreendi ele 100%. E eu fazia assim, quer saber? O que eu achar eu vou fazer e pronto, acabou. E eu tenho um jeito de ver muito diferente deles, eu acho. Não acho que eu combino muito, assim, porque eu acabo discordando de muita coisa até hoje, eu é com a minha como mãe aqui. vocês duas parecem estar assim um pouco mais na mesma na Sintonia. sintonia, isso. E já a Kátia não parece estar na mesma sintonia, mas nem Mas perto, né? é Não que a parece estar no Kátia, mesmo planeta. ela tem uma sintonia, mas ela é inconsciente. É, Mas se ela é inconsciente, ela ela não pode está na mesma. despertar ainda, mas Não, ela é, eu tá acho assim, dormindo. ela entende, ela é esperta e ela sabe. Agora Mas já é. ela gosta da vida Ela não quer dela, ter entendeu? trabalho. É, Ela não quer ter trabalho de mudança. Aí que tá. Então, mas isso é o mas problema. ela Porque entende, dá ela trabalho, a sabe. mudança dá trabalho. É, Exatamente. Faz a Mas gente pensar. Esse negócio de fazer pensar, fazer raciocinar, as pessoas não querem isso. Eu em então, casa não elas estão consegui fazer pegadas ninguém. nessa porra dessa Matrix aí, que elas querem ficar naquele É isso coisinha aí, ali. o presa. pessoal fala É para isso aí. mim, eu não parem de falar para mim. Mas você vai ficar nessa batalha quanto tempo? O tempo que for, menina! Esse negócio que eu tô batendo aqui Eu também. com os proprietários, estão falando para mim quanto tempo eu vou ficar nisso? O tempo que for, minha filha, até o fim, que eu vou fazer? Até Eu vou. resolver. Não chegou, não chegou no E final. Se não resolveu, não acabou. eu falo, olha, quase todas as batalhas da minha vida, em trabalhos, pro que era certo, eu nunca ganhei. Mas parei de batalhar? Não. Eu não sei se vou ganhar no meu caso, mas A gente não tem fim. Enquanto a gente está aqui, é mudança. É só essa. Tem uma transmutação, uma transformação, mas não acaba. e muitas vezes eu falo para Vem de uma outra forma para você enxergar mais fácil, para ficar tranquilo e vamos embora. Entendeu? exato. É só Mas isso, que para mim é isso. essas pessoas falam isso para mim e eu falo assim, mas vocês sabem por que não vai ter mudança? Por que eu tenho dificuldade de ganhar? Por causa de todos vocês aí sentados de braço cruzado, fazendo nada. Porque se todos vocês que estão. Porque todo mundo está falando, não, Ana, você tem razão. Mas eu estou ouvindo isso desde os anos 80, nos trabalhos. Você tem razão. Vai, a gente apoia. Não, o que adianta que você me apoia? Você tem que se juntar, não vai me apoiar, meu. Vocês podem me apoiar aí sentados, o cu quente, entendeu? E eu vou, daqui 2 anos, estou fora da empresa, porque é o que eu sempre fiz, né?
A última empresa foi só 1 ano, né? Mas eu não vou ficar aqui nessa bosta. Eu sei que vou sair daqui e entrar noutra bosta, entendeu? Mas vai ser assim. E vai ser assim. Eu fiquei tão preocupada com o Kelvin, porque eu vi o Kelvin fazendo a mesma coisa, gente. Ele trabalhou, ele também, ele tem só 30 anos e já teve não sei quantos empregos, né? E é a mesma coisa que a mãe dele. Só que ele é menos direto e faz menos briga do que eu, mas ele fica de saco cheio do mesmo jeito e cai fora, entendeu? E foi aí que eu falei para ele, mas Sim. você já abandonou seu sonho? E ele, não. Então, Kelvin, não tô vendo você fazer nada pro seu sonho, né? E foi aí que ele começou a procurar. Ele, aliás, já estava começando a procurar quando eu falei, e começou a procurar para realmente seguir o sonho dele de ator, entendeu? E foi para a escola de ator lá e tudo mais. Mas ele ainda tem 30 anos, então ainda tá no, sabe? Eu reparei, eu tô assim numa fase assim, como é que dizer? Eu tenho que me forçar para estar positiva, para acreditar que as coisas vão mudar. Porque já tenho 55 anos, já levei tanta chapada na cara. Mas mesmo assim, você acreditaria que abandonaria. Mas olha, o caso, às vezes quando eu fico pensando que eu já abandonei, eu falo, mas você não abandonou, Ana, porque você ainda está se batendo com essa porcaria desses proprietários, né? Como você abandonou? Se eu tivesse abandonado, eu tinha calado o bico, eu tinha pronto, deixado para lá, né? E acabou, né? Mas, bom, mas é mais forte do que eu, entendeu? Eu sou incapaz de simplesmente ficar quieta, né? Ficar quieta. É incapaz, entendeu? Ô, Ana, faz o seguinte agora. Só vê se você consegue pausar o vídeo para ver se salva, porque daqui a pouco eu tenho que ir embora. Vê se aparece aí o... Stop recording.